Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom que você está conosco nessa noite, que possamos ter um culto abençoado, dirigido por Deus. Queria compartilhar com os irmãos o Salmo 108, que diz o seguinte: meu coração está firme, ó Deus. Seu coração está firme nessa noite? Cantarei e louvarei a glória minha. Acordem harpa e lira, despertai a alvorada. Eu te darei graças ao Senhor entre os povos, cantarei louvores entre as nações, porque o teu amor leal se eleva muito acima dos céus. A tua fidelidade alcança as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus. Estenda-te a tua glória sobre toda a terra. Então, que esse possa ser o desejo do nosso coração nessa noite. Que possamos estar alegres no nosso Deus, que possamos louvar o seu nome, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Independente de tudo que aconteça, o nosso Deus, Ele é bom. E Ele tem cuidado de cada detalhe em nossa vida. Ele tem cuidado de tudo, porque Ele é o nosso Deus. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar. Mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, e Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Que possamos crer, que possamos confiar nesse amor tão grande, nessa provisão tão grande de Deus, nessa divindade de Deus, porque Ele é o nosso Senhor, Ele está conosco todos os dias. Esse próximo louvor fala que eu vou cantar o seu amor para sempre, e que realmente a nossa vida, o nosso testemunho possa ser uma forma cantada do amor de Deus, que as pessoas possam ver o amor de Deus através de nós, que o Senhor nos capacite para isso. Corre para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Sempre cantarei teu amor.
abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre Todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Pai, nós poderíamos ficar o tempo que fosse, ó Deus, para cantar quão bom, quão maravilhoso, ó Deus, o Senhor é. Obrigada porque podemos ter essa oportunidade, porque podemos ter esse momento, ó Deus, onde podemos nos render através do louvor, de ação de graças, ó Deus. Te bendizer, ó Deus, com o nosso canto. Obrigada, Jesus, porque o Senhor aceita o nosso louvor. Obrigada, Senhor Deus, porque nós temos o livre acesso. Obrigada porque isso foi possível através do Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos por esse plano maravilhoso de nos resgatar do lamaçal, da escravidão do pecado. Obrigada por cada irmão que conosco está hoje. Obrigada porque por esse tempo que estamos vivendo, ó Jesus, que o Senhor possa nos ensinar, ó Pai,
nos ensinar aquilo que o Senhor quer nos ensinar, ó Pai. Possamos voltar o nosso coração a Ti, ó Deus, cada dia, Jesus. Em devoção, em amor, em humildade, em obediência. Que as pessoas possam ver em nós o Teu amor, que nós possamos ter luz neste mundo, ó Deus. O Senhor que tanto nos ama, tanto nos amou. Obrigada. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro, ó Deus. Eu te louvo, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Pastor? Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, nosso culto é diferente, apenas online, por causa do decreto municipal. E por isso você tem o privilégio de assistir a partir da sua casa, mas sem estar aqui no templo. Hoje, estamos no segundo domingo de Advento. O segundo dos 4 domingos que antecedem as celebrações do Natal, quando nós nos preparamos para celebrar o Natal na sua essência, naquilo que ele realmente significa para nós. Natal é o nascimento de Jesus. E quando nós celebramos o aniversário do nascimento de Cristo. E nós não podemos perder de vista que a essência do Natal é exatamente Jesus no centro. Não são as festividades, não são os encontros de família, não são os presentes, muito menos o Papai Noel. Mas é realmente Jesus Cristo, Salvador, o Senhor das nossas vidas, aquele que veio, o Deus que se fez homem, que morou entre nós, para nos trazer a salvação. E quando pensamos em Natal, nós pensamos em bênçãos. A maior bênção que Deus poderia nos dar é a salvação. Mas como filhos de Deus, nós temos acesso a inúmeras outras bênçãos da parte do Pai. E Ele, como nosso Pai Celestial, tem o maior prazer de nos abençoar, de nos estender a mão e também de nos usar como instrumento para abençoar outros. Neste domingo de hoje, nós queremos falar sobre as bênçãos de Deus. E eu quero falar a partir de um texto bastante conhecido, que é o Salmo 1, que nos fala de 3 tipos de pessoas em relação às bênçãos de Deus. 3 tipos de pessoas. Normalmente, quando olhamos para esse salmo, nós vemos 2 tipos de pessoa. Um é aquele que anda no caminho do Senhor e aquele que é o ímpio, que segue o caminho dos injustos, daqueles que não temem a Deus. Mas eu quero mostrar hoje que existem aqui, em relação à bênção, 3 tipos de pessoas. O Salmo 1 diz assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos.
pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Eu disse 3 tipos de pessoas quanto às bênçãos de Deus. 3 tipos de pessoas. Quem são elas? Primeiro, aqueles que recebem a bênção de Deus, aqueles que têm acesso à bênção de Deus. Mas tem também estes que, além de serem abençoados, são instrumento de bênção na vida de outros e estão intimamente relacionados às bênçãos de Deus. E em terceiro lugar, temos aqueles que carecem da bênção de Deus, aqueles que estão distantes, afastados da bênção de Deus, que não têm acesso à bênção de Deus. O que mais Deus deseja é abençoar o seu povo. Não que ele esteja como o Papai Noel, lá no céu, pronto só para distribuir presentes. Não é isso. Mas sim como um pai que tem o maior prazer de abençoar os seus filhos, Deus também deseja nos abençoar. Então temos estes que têm acesso às bênçãos, que recebem as bênçãos, mas temos aqueles que são instrumento de bênção para Deus abençoar outros através deles, e temos aqueles que ainda não têm acesso à bênção de Deus, que ainda estão afastados. Vamos dar uma olhada nesse primeiro grupo de pessoas, aqueles que recebem as bênçãos de Deus. O verso 1 e 2 nos diz: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. O verso 1 começa assim: como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios. Ou seja, como é feliz. Outra tradução diz: bem-aventurados. Portanto, estão diante do Senhor, tendo acesso ilimitado às suas bênçãos que Ele tem para nós. O que Deus diz nesses 2 versículos sobre estes que recebem a sua bênção? O verso 1 nos diz que estes que têm acesso às bênçãos de Deus, que andam em sua presença, eles não fazem algumas coisas. Quais? Não segue o caminho dos ímpios. Ele não imita a conduta dos pecadores. E ele também não se assenta na roda dos zombadores. Nós podemos ver até que existe uma progressão, como que descendo a escada abaixo. Primeiro, ele não segue o caminho, aliás, o conselho dos ímpios. Ele pode até se relacionar com os ímpios, com as pessoas que não temem a Deus, que estão longe de Deus, mas ele não se deixa influenciar por eles. Porque o seu propósito de vida é outro. O seu alvo de vida é outro. Ele quer a bênção de Deus, ele quer andar na presença do Senhor. E por isso, ele não segue o caminho dos ímpios. Ele não compactua com eles. E quando ele depois diz, ele não imita a conduta dos pecadores. Primeiro, ele não segue o conselho deles, depois ele também não imita a sua conduta, não se deixa levar por eles num estilo de vida que está distante de Deus. E depois ele também não se assenta na roda dos zombadores. Outra tradução diz, ele pode se deter, ele pode se assentar e ele pode compactuar. Não. Quem recebe a bênção de Deus, quem anda nos caminhos de Deus e quer ter acesso às bênçãos, ele se priva dessas coisas, porque ele sabe o que ele quer na vida. Por isso ele anda realmente num caminho diferente. E qual é esse caminho? O verso 2 nos diz, ele tem satisfação na palavra de Deus. O seu prazer está na lei do Senhor, diz outra tradução.
Ele tem maior alegria de andar nos caminhos do Senhor. Ele não faz isso por obrigação, mas por prazer, por alegria. Ele tem satisfação. É como alguém que ama o outro, por exemplo, um casal, marido e mulher, ou namorados, noivos. Eles não fazem um favor ao outro apenas por obrigação, já que não tem outro jeito, mas eles têm o maior prazer de agradar, de ir ao encontro das expectativas, de suprir as necessidades, de estender a mão, né? Então o prazer dele é conhecer a vontade de Deus e saber o que Ele espera da gente. E depois diz ainda o verso 2, ele também medita na palavra de Deus dia e noite. Ou seja, ele não se afasta de Deus, ele não negligencia a sua vida espiritual. Nós estamos vivendo num tempo de pandemia, tempo de isolamento, e neste final de semana o lockdown, inclusive em nossa cidade. Alguns foram afetados mais diretamente pelo coronavírus, outros não. Mas eu vejo que existe uma diferença entre a maneira como as pessoas reagem ao, por exemplo, distanciamento, ao isolamento social, às dificuldades de estar em comunhão com o povo de Deus, com os irmãos em Cristo, com a igreja. Existem aqueles que não veem a hora de poder voltar. E existem aqueles que acham bem bom. Que bom que eu não preciso agora participar de tantas atividades da igreja, não preciso, ninguém me cobra, porque afinal temos uma boa desculpa. Será que não tem gente que tem caído nessa tentação? Nas últimas semanas, Lone e eu estivemos alguns dias reclusos em casa por termos tido a Covid-19, mas eu não via a hora de poder estar de volta com os irmãos, de poder me encontrar com eles, de poder vir na igreja, participar das atividades, seja no culto de domingo, seja na terça-feira, ou durante a semana, como nós tivemos um mutirão aqui, em conjunto, conversando, resolvendo as coisas e tratando das coisas aqui do novo espaço do templo. Como é bom quando a gente pode estar junto com os irmãos. Como é bom quando a gente pode desfrutar dessa alegria de estar junto, de compartilhar a vida, porque a gente sabe que pertence um ao outro. Isso é algo maravilhoso, meus irmãos. E o texto nos diz que como é feliz aquele que recebe as bênçãos de Deus, que reconhece o valor, a importância da vida espiritual, do congraçamento espiritual com os irmãos na fé, realmente poder desfrutar da família da fé. Isso é algo maravilhoso. Mas o segundo grupo de pessoas vai além. O verso 3 nos diz que ele é como árvore plantada à beira de águas correntes. Ele dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E tudo que ele faz prospera. Irmãos, essa pessoa é mais do que alguém que recebe a bênção de Deus. Ele é uma bênção. Ele é um instrumento de bênção. Veja que o versículo 3 diz que ele é como uma árvore plantada à beira das águas correntes e que dá o seu fruto. A árvore que dá fruto, o fruto não é para ela, para a árvore. O fruto é para os outros. Nenhuma árvore dá o fruto para si mesma.
podemos saborear os frutos desta árvore. E ela é, portanto, um instrumento de bênção para os outros. E o final do versículo 3 diz que tudo que ele faz prospera. A pessoa será bem-sucedida naquilo que faz. Ela será usada por Deus, ela poderá contar com a bênção de Deus que o capacita para realizar a obra que precisa ser realizada. Portanto, o segundo tipo de pessoa em relação à bênção de Deus, neste Salmo primeiro, é alguém que, além de ter acesso à bênção de Deus, ele consegue ser instrumento para alcançar outras pessoas com a bênção de Deus. Sim, Deus quer nos usar como um instrumento de bênção. Eu sempre digo que Deus nunca abençoa alguém mais do que outros, só para que ele tenha mais bênçãos. Deus nunca nos abençoa com o único objetivo de podermos ter vantagem em relação aos outros. Deus nos abençoa, sim, para que Ele nos possa usar como instrumento na vida de outras pessoas. E qual o tipo de pessoa que você é? Você tem sido abençoado por Deus? Ou mais que isso, você tem sido instrumento para poder ser usado por Deus, para que outras pessoas sejam abençoadas por seu intermédio? Aqueles que recebem a bênção de Deus não devem ser egoístas pensando apenas em si mesmos, mas devem pensar assim: o que Deus quer fazer através de mim? Quem Deus quer abençoar através de mim? O que eu posso fazer para que outras pessoas também tenham acesso à bênção de Deus através da minha pessoa? Do meu exemplo, da minha vida, das minhas palavras, das minhas atitudes, das minhas ações, das minhas reações. Sim, Deus deseja usar a mim e a você na vida de outras pessoas. E na vida de quem? Do terceiro grupo de pessoas. O terceiro tipo de pessoa que o Salmo nos fala, que são aqueles que ainda estão distantes, afastados das bênçãos de Deus. O verso 4 e 5 nos fala deles. Não é o caso dos ímpios, diz o texto. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ou seja, são aquelas pessoas que ainda não recebem a bênção de Deus, que ainda não têm acesso à bênção de Deus, que carecem da bênção. E eles são descritos aqui como pessoas que são como a palha que o vento leva. A palha que o vento leva. A palha é tão leve que qualquer vento leva embora. Qualquer vento é mais forte do que a palha, mais pesado do que a palha. Assim são as pessoas, diz o texto, que não têm a bênção de Deus. E eles não resistirão no julgamento, diz o texto. Ou seja, um dia todos vamos ter que prestar contas a Deus, da nossa vida, da maneira como nós vivemos a nossa vida. Aquele que não anda na presença de Deus, que não vive com Deus, que não tem comunhão com Deus, que está distante, separado do Senhor, que vive sem Deus neste mundo, um dia vai prestar contas da vida dele a Deus e não vai resistir ao julgamento, diz o texto. Ele não será aceito, não será aprovado, sim, será reprovado por Deus. E diz ainda que eles não serão aceitos entre os justos, entre o povo de Deus.
A Bíblia diz que um dia Deus vai separar as pessoas, uns à direita, uns vão à sua direita, outros para a sua esquerda. Uns serão aceitos, outros não serão aceitos. Uns serão aprovados, outros reprovados. Aquele que vive distante de Deus neste mundo, ele não será aceito entre os justos, entre o povo de Deus. Vai ter que ficar fora. E o final diz o texto, verso 5, seu caminho leva à destruição. Ele não será bem sucedido naquilo que faz como os justos, como os tementes a Deus, como o primeiro grupo de pessoas, que tudo que faz será bem sucedido. Não, não é o caso destes. E irmãos, esse terceiro grupo de pessoa precisa ser alcançado com a bênção de Deus também. E por quem ele será alcançado? Pelo segundo grupo. Aqueles que se colocam à disposição para serem instrumento de Deus. Aqueles que estão dispostos a dizer, Senhor, conte comigo, porque eu quero ser instrumento para outras pessoas também terem acesso à tua bênção. E concluindo, o verso 6 nos diz, o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aquele que vive com Deus será aprovado por Ele. Aquele que anda no caminho dos justos, dos tementes a Deus, terão a aprovação da sua vida diante do Senhor. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Portanto, a qual grupo de pessoas você pertence em relação à bênção de Deus? Aqueles que estão ainda distantes das bênçãos de Deus, que não têm acesso às bênçãos do Senhor, aqueles que não podem ser chamados de felizes, de bem-aventurados, de bem-sucedidos, aqueles que têm que se virar por conta no meio das lutas, das adversidades. Nós vivemos num tempo de pandemia de muitas incertezas, de muitas dúvidas. E quantos são aqueles que se deixam afligir por essa realidade que nós vivemos hoje? Vivem sem rumo, perdidos, muitos desesperados, sem nenhuma segurança, porque estão entregues a si mesmos e não sabem o que será da sua vida amanhã. Talvez você seja um destes, espero que não. Está distante, separado da bênção de Deus e que precisa muito ser alcançado. Mas talvez você esteja no segundo grupo, aquele que é abençoado por Deus. Aquele que sente segurança por estar seguro nas mãos de Deus e saber que Deus cuida de você. E saber que nada na sua vida acontece sem que Deus permita. E por isso você pode ser considerado alguém do grupo dos bem-aventurados, dos felizes, dos realizados, dos bem-sucedidos, daqueles que não se afligem no meio da pandemia, não se afligem por nada, nem por doença, nem por problemas, dificuldades financeiras, aliás, por nada, porque eles realmente são abençoados por Deus. Mas você pode estar também no terceiro grupo, que além de ser abençoado, você diz para Deus, Senhor, conte comigo, eu quero ser instrumento para abençoar outras pessoas. Eu quero que o Senhor me use realmente da forma como o Senhor quiser para impactar, para influenciar outras vidas, outras pessoas que Tu colocas na minha vida. Eu sei que todos nós convivemos com pessoas, mais ou menos, de uma forma ou de outra, em casa, na rua, no trabalho, enfim, nós nos relacionamos com as pessoas.
E muitas dessas pessoas com quem nós convivemos estão já no grupo daqueles que são abençoados, mas outros não. Como é que você tem reagido a esse grupo de pessoas que estão sem a bênção de Deus? Você tem se preocupado com elas? Você tem procurado ser bênção na vida delas? Você tem procurado ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas para que elas também possam ser alcançadas por Deus? Ou você tem vivido a sua vida de forma indiferente, tipo assim, cada um para si, Deus para todos? Não podemos ser assim. Não podemos ser egoístas, porque o que é bom para mim deve ser bom para os meus amigos, deve ser bom para os meus colegas, para os meus vizinhos, para os meus familiares, meus parentes. E eu devo ser instrumento, querer ser instrumento de Deus para abençoar essas vidas. Qual grupo de pessoa que você tem estado? Que Deus nos conceda a sua graça, o seu amor, e que nós possamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Nós queremos orar agora. Convido a Daiane para nos dirigir uma palavra de oração, para que possamos estar em sintonia com o Senhor, para ouvirmos o que Ele quer de nós nesse momento. Oremos. Paizinho, obrigada porque, como teus filhos, nós sabemos que somos abençoados por Ti. Obrigada, Pai, porque a gente pode desfrutar de tudo aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz para nós, Senhor. Assim, ó Deus, também queremos pedir, ó Pai, dizer, eis-nos aqui para a Tua obra, Senhor, que possamos, Deus, levar esse amor, essa bênção, essa vida de paz às pessoas que ainda não Te conhecem, ó Deus. Que possamos ter essa ousadia, ó Pai, de falar do Teu amor, que possamos, ó Deus, estar sensíveis à Tua voz, ó Deus, para saber aquilo que o Senhor espera de nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor quer que a gente vá, que a gente faça missões, que o Senhor quer que a gente interceda e brilhemos a Tua luz. E nós queremos obedecer, ó Deus. Como humanos, ó Deus, somos falhos, mas queremos que o Senhor nos capacita, o Senhor capacita os chamados. E obrigada, Deus, porque podemos ter esse privilégio, ó Pai, de Te servir, de Te adorar, de Te honrar em espírito e em verdade, ó Deus. Que possamos, Deus, levar isso às outras pessoas. Assim, ó Deus, pedimos, dê-nos, ó Pai, a ousadia, ó Pai, no nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Então, estamos encerrando o nosso culto nessa noite e desejamos que cada um possa ter uma semana de graça, uma semana de bênção, onde possa desfrutar realmente dessas bênçãos que Deus tem à nossa disposição, mas que muito mais que isso, sejamos instrumento dEle, para que outras vidas sejam alcançadas por nosso intermédio. Que cada um possa desfrutar dessa presença, desse amor, desse cuidado do Senhor, nesse tempo de pandemia, que nós não nos deixemos intimidar por nada e por ninguém, porque estamos seguros nas mãos de Deus. E que esse Natal, esse período de advento, antes do Natal, possa ser a oportunidade para nós refletirmos o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim e o que Deus quer de você. Amém? E amém. Que Deus nos abençoe.